10 horas da noite, é um hospital de uma cidade brasileira. "Onde está a novata?" perguntou uma das enfermeiras na sala de recepção. "Foi enviada ao paraíso", respondeu uma outra sorrindo. No quarto andar, a porta do elevador abriu e Joana, uma experiente enfermeira, entrou pela primeira vez como responsável daquele lugar. 48 horas ininterruptas de trabalho. À sua frente, um enorme corredor com quartos dos dois lados, num total de 10. 10 quartos ocupados por pacientes em coma, sem cura e desenganados, que estariam sob seu cuidado por 2 dias. Joana caminhou até a sala de observação, pôs um copo de café que já havia sido preparado pela enfermeira do turno anterior e sentou em frente a um monitor computadorizado, onde podia ouvir, ver e acompanhar o estado de todos os pacientes. No momento, tudo parecia tranquilo. Felizmente, todos continuavam em coma. Minutos depois, o alarme do quarto número 9 foi ativado. Depois de verificar no computador que nenhuma alteração era constatada, Joana resolveu ir até o quarto e checar pessoalmente. A idosa dormia. Tudo estava como devia e sem alteração. Depois de tudo checado, Joana resolveu sair. Porém, antes de chegar até a porta, ela foi espantada com uma voz fraca e suave, murmurando seu nome. Parada e espantada, Joana olhou para a cama, sem compreender o que havia ouvido. Quem chamou? A idosa? Impossível, pois além do tubo enfiado em sua garganta, ela estava em coma. Depois de alguns minutos pensando, Joana voltou à sala de observação. E as horas passaram sem mais problemas ou surpresas. Porém, por volta das 3 da manhã, enquanto verificava quarto por quarto através do monitor, Joana se assustou ao ver que a cama da idosa estava vazia. Buscou por todo o andar através das câmeras de segurança e nada de encontrá-la. Desesperada, saiu correndo até o quarto para ver assustada que a idosa não havia saído. Se encontrava deitada, entubada e dormindo. Como podia ser? O que estava passando? Joana não conseguia entender. E ao sair do quarto, a situação piorou ainda mais, pois a idosa se encontrava parada no final do corredor, olhando para ela. Olhando para o quarto e para o corredor, Joana via aterrorizada que a idosa, inexplicavelmente, se encontrava em 2 lugares. Como podia ser possível? Seria aquilo coisa da sua imaginação ou uma aparição pós-morte da idosa? Não podia ser, pois ela ainda estava viva. Assustada e encucada, Joana virou as costas para a idosa do corredor e saiu em direção à sala de observação. No monitor do computador, a idosa continuava dormindo sem apresentar nenhum problema. Na câmera do corredor, não havia ninguém. Por imaginação, pensou Joana, mais calma. Às 8 da manhã, ela saiu visitando todos os quartos, checando e substituindo os soros que mantinham cada um deles com vida. Às 9, um dos médicos chegou e, depois de revisar o estado de cada um, se despediu e saiu. Por volta das 10 da manhã, uma outra enfermeira apareceu para dar 2 horas de descanso e repouso para Joana. Nada foi dito sobre a idosa. 2 horas depois, Joana voltou ao seu posto, despachou outra enfermeira e continuou seu turno, sozinha. Às 3 da tarde, para susto e pavor de Joana, todos os alarmes de todos os quartos dispararam ao mesmo tempo. O computador acusava problemas e alterações graves com todos os pacientes. Todos, sem exceção. A pobre Joana não sabia nem por onde começar a socorrer. Uma loucura total. Desesperada, pediu socorro às enfermeiras do andar inferior, porém no momento que elas chegaram, os alarmes pararam e tudo voltou ao normal. Joana, sem jeito e desconcertada, tentou explicar
mas nenhuma delas pareceu acreditar. Coisas de novatas, murmurou uma das enfermeiras mais experiente. E tudo se acalmou. Joana continuou sentada em frente ao monitor, observando assustada, preocupada e pensativa. E as horas passaram. Por volta das 3 da manhã, o alarme da idosa voltou a disparar. E mais uma vez, Joana saiu em seu socorro. Porém, dessa vez, para pavor e terror de Joana, a idosa realmente não estava. De alguma maneira, ela havia acordado, arrancado o tubo da garganta e sumido. Joana correu para a sala, pegou o telefone e chamou a supervisora de plantão. Poucos minutos depois, a supervisora chegou e, depois de ouvir o ocorrido, as duas saíram em direção ao quarto número 9. Ao pararem em frente à porta, a supervisora abriu, acendeu as luzes e as duas entraram. Joana não podia acreditar no que via. Para sua surpresa e espanto, o quarto se encontrava completamente vazio. Não havia cama, não havia equipamentos, alarmes e muito menos a idosa. Não havia nada. E para espanto e susto ainda maior da pobre Joana, a supervisora comentou que a dita idosa realmente havia ocupado aquele quarto. Não nos últimos dias, ou nas últimas horas, mas 2 anos atrás, quando faleceu. Te cuida e muito obrigado.